Numa capela moldada pela pedra e pela sombra, a lâmina de ferro toca o granito e um eco nasce nas profundezas do tempo. No ano 1319, quando as fogueiras ardiam em França e o ferro frio tocava o pescoço dos cavaleiros do templo, Portugal guardava segredos mais antigos que os medos de Filipe, o Belo. Castro Marim erguia-se no extremo sul do reino como sentinela de pedra, mas era em Tomar que o verdadeiro mistério respirava nas trevas de corredores jamais pisados pela luz do sol. O besteiro conhecia cada pedra daquelas muralhas como conhecia as cicatrizes das suas próprias mãos. 3 décadas ao serviço da ordem haviam-lhe ensinado que os segredos mais preciosos não são os que falam de ouro ou relíquias, mas os que sussurram verdades capazes de abalar os fundamentos da cristandade. Dom Gualdim Paz dormira naquele outeiro de Tomar, movido por estranhos sonhos, e ao despertar com o canto de uma coruja, havia descoberto algo que nem o Papa nem o rei de França ousariam imaginar. Uma passagem que atravessava as entranhas da terra como veia oculta de um corpo gigantesco. Não era túnel comum aquele que ligava o castelo à igreja de Santa Maria do Olival. Era portal entre mundos, câmara onde o tempo se dobrava sobre si mesmo. Ali, onde a água corria por canais escavados por mãos que conheciam geometrias sagradas, os cavaleiros da primeira geração haviam construído mais do que uma fortaleza. Haviam erguido um ponto de ligação entre o que é visível e o que permanece oculto aos olhos profanos. A laje de pedra que cobria o acesso principal pesava tanto quanto o segredo que protegia, gravada com símbolos que poucos saberiam decifrar. O selo de Salomão, entrelaçado com a cruz templária, caracteres arábicos sussurrando nomes de Djinn, runas célticas prometendo conhecimento aos dignos. Aquela entrada era guardada por 3 chaves distintas. Uma permanecia com o grão-mestre, outra com o guardião do arquivo. A terceira era confiada apenas àquele que os códices antigos chamavam de Voz do Umbral. Quando a perseguição se tornou inevitável e os navios partiram de La Rochelle carregados de tesouros e pergaminhos, nem todos os segredos tomaram o caminho do mar. Os mais perigosos, aqueles capazes de incendiar a própria Roma, desceram pelas escadas talhadas no granito vivo até as câmaras que nem o tempo nem a cobiça humana conseguiriam profanar. Lá, onde o eco dos passos se multiplicava em sussurros fantasmagóricos, foram depositados os verdadeiros fundamentos do poder templário. De Gil Martins conhecia a localização exata de cada documento guardado naquelas profundezas. O cofre de prata com o símbolo dos 2 cavaleiros sobre a mesma montada continha pergaminhos que poderiam derrubar dinastias e reescrever a história do próprio Cristo. Cartas de negociação com califas, acordos secretos com sociedades gnósticas, cópias de evangelhos proscritos onde Jesus era apresentado não como Deus feito homem, mas como iniciado nos mais altos mistérios da tradição hermética. As cartas topográficas encontradas nos arquivos de Tomar mostravam costas americanas mapeadas 2 séculos antes de Colombo tocar as Índias Ocidentais. Os templários não descobriram o Novo Mundo, navegaram até ele seguindo instruções deixadas por civilizações anteriores, usando conhecimentos preservados desde os tempos em que os sacerdotes egípcios guardavam os segredos das estrelas e dos oceanos. Nos códices mais antigos, escritos em latim misturado com grego e hebraico, descreviam-se rituais de invocação que fariam os inquisidores enlouquecer de terror. Não eram práticas diabólicas como os acusadores gritavam, eram técnicas de conexão com inteligências que habitavam outros planos de existência, seres que os antigos chamavam de anjos, mas que possuíam natureza bem mais complexa e ambígua
do que a teologia oficial admitia. O verdadeiro poder dos templários não residia nas suas riquezas ou fortalezas, mas no domínio de conhecimentos que lhes permitiam manipular as próprias correntes subtis que governam o mundo manifesto. Sabiam como usar cristais e metais específicos para amplificar a vontade humana, como traçar círculos e pentagramas que abriam passagens entre dimensões, como pronunciar nomes que faziam a realidade tremer nos seus fundamentos. O rito de iniciação dos Cavaleiros de Cristo realizava-se na câmara mais profunda do complexo subterrâneo, onde uma fonte natural brotava do coração da rocha. Ali, sob a luz de 7 lâmpadas alimentadas por óleos consagrados, segundo fórmulas alquímicas precisas, o candidato era conduzido através de provas que testavam não apenas a sua coragem física, mas a capacidade de suportar revelações que poderiam despedaçar uma mente despreparada. O ritual começava com a revelação de que Jesus não morrera na cruz, mas sobrevivera para fundar uma linhagem sagrada, cujos descendentes ainda caminhavam pela terra. Os templários eram os guardiães dessa verdade, protectores de uma tradição que remontava aos primeiros discípulos e que preservava ensinamentos nunca registrados nos evangelhos canônicos. A ressurreição não fora milagre divino, mas conhecimento iniciático aplicado por mestres que dominavam os segredos da vida e da morte. Nas noites de lua nova, quando o véu entre os mundos se tornava mais tênue, os cavaleiros desciam às câmaras secretas para realizar cerimônias que conectavam Tomar com outros centros de poder espalhados pela Europa e pelo Oriente. Cada participante carregava um espelho de metal polido, posicionado segundo ângulos determinados por cálculos astronômicos precisos. Quando os espelhos refletiam simultaneamente a luz das lâmpadas sagradas, criava-se um campo de força capaz de transmitir mensagens através de continentes inteiros. As pedras de Tomar foram talhadas seguindo proporções baseadas na sequência de Fibonacci e no número áureo, mas também incorporando conhecimentos muito mais antigos, herdados dos construtores das pirâmides e dos templos de Salomão. Cada bloco de granito era orientado segundo as posições de constelações específicas, criando uma estrutura que funcionava como gigantesco instrumento de captação e amplificação de energias cósmicas. O complexo subterrâneo estendia-se por quilômetros sob a cidade, conectando-se com grutas naturais que formavam uma rede de passagens secretas. Algumas conduziam a saídas distantes, outras terminavam em câmaras seladas, onde eram guardados objetos de poder inimaginável. Uma dessas câmaras continha a Arca da Aliança verdadeira, não a réplica descrita no Antigo Testamento, mas o receptáculo original, onde Moisés havia encerrado conhecimentos recebidos diretamente de inteligências não humanas. O grão-mestre de Tomar não era apenas líder militar e religioso, mas iniciado nos graus mais elevados de uma ciência oculta que combinava elementos da cabala judaica, da alquimia árabe e de tradições druídicas preservadas desde os tempos pré-cristãos. Possuía a capacidade de ler os sinais ocultos na natureza, de prever eventos futuros através da contemplação de padrões astrológicos, de curar doenças incuráveis pela aplicação de conhecimentos médicos guardados em segredo há milênios. Os pergaminhos mais secretos de Tomar descreviam técnicas de metamorfose espiritual que permitiam a um iniciado transcender as limitações da condição humana comum. Através de exercícios respiratórios específicos, visualizações complexas e ingestão de substâncias extraídas de plantas raras, era possível ativar centros de consciência latentes no corpo humano, adquirindo capacidades que os não iniciados considerariam sobrenaturais. As mulheres também tinham lugar na tradição secreta de Tomar, embora a sua participação
fosse cuidadosamente oculta dos olhos profanos. Existia uma ordem paralela de damas do Graal, sacerdotisas que guardavam aspectos femininos dos mistérios templários. Essas mulheres, disfarçadas como religiosas convencionais ou esposas de cavaleiros, eram responsáveis por preservar tradições orais que remontavam aos cultos de Ísis e às escolas de mistérios da antiguidade clássica. A biblioteca secreta de Tomar continha obras que fariam tremer os fundamentos da civilização cristã se fossem reveladas. Ali estavam preservados evangelhos gnósticos que apresentavam uma versão radicalmente diferente dos ensinamentos de Jesus, textos herméticos que descreviam a criação do mundo de forma incompatível com o Gênesis, tratados alquímicos que revelavam os segredos da transmutação não apenas dos metais, mas da própria consciência humana. Entre os livros mais perigosos, encontrava-se um códice escrito em caracteres que combinavam grego antigo, copta e símbolos desconhecidos. Era conhecido como o Livro de Enoque Verdadeiro e continha revelações sobre a natureza dos anjos caídos que contradiziam frontalmente os ensinamentos da Igreja. Segundo esse texto, os anjos não haviam caído por desobediência, mas por escolha consciente, decidindo encarnar para ensinar à humanidade conhecimentos que os poderes celestes desejavam manter ocultos. O ritual de abertura do portal de Tomar requeria a presença de 7 iniciados, cada um representando um dos planetas tradicionais e carregando símbolos correspondentes gravados em metais específicos. O processo começava ao nascer do Sol de determinados dias do ano, quando Vênus, Júpiter e Saturno formavam configurações precisas no céu. As palavras de poder eram pronunciadas numa língua anterior ao latim, preservada nos mais antigos manuscritos templários. Quando o portal se abria, revelava não apenas corredores físicos, mas dimensões onde o tempo fluía de forma diferente. Um dia passado naquelas câmaras equivalia a semanas no mundo exterior. Ali, os iniciados podiam aceder diretamente às memórias da Terra, contemplar eventos do passado como se fossem presentes, vislumbrar possibilidades futuras que se desdobravam como ramificações de uma árvore cósmica infinita. Os cavaleiros que penetravam mais profundamente nos mistérios de Tomar desenvolviam uma aparência peculiar que os distinguia dos demais homens. Os seus olhos adquiriam uma qualidade luminosa que permitia ver na escuridão total. A pele tornava-se mais resistente ao frio e ao calor extremos. Os reflexos aumentavam até limites sobre-humanos. Alguns desenvolviam a capacidade de comunicar telepaticamente entre si, mesmo a grandes distâncias. O segredo mais terrível guardado em Tomar relacionava-se com a verdadeira natureza da realidade física. Os pergaminhos revelavam que o mundo material não passava de projeção de dimensões superiores, uma espécie de sonho coletivo mantido pela consciência de seres que habitavam planos de existência mais súbitos. Os templários haviam aprendido a manipular essa projeção, alterando eventos no mundo físico através de mudanças operadas nos planos superiores. A técnica mais avançada dos mestres de Tomar era conhecida como navegação pelos corredores do tempo. Através de estados alterados de consciência, induzidos por práticas específicas, era possível enviar a consciência para diferentes pontos da história, não apenas para observar, mas para influenciar subtilmente o curso dos eventos. Assim explicavam-se muitos dos sucessos aparentemente impossíveis da Ordem do Templo nas suas campanhas militares e diplomáticas. Os mapas astronômicos de Tomar não se limitavam a representar as constelações visíveis, mas incluíam também as estrelas negras, objetos celestes tão densos que nem a luz conseguia escapar da sua atração gravitacional.
Os antigos astrólogos templários sabiam que essas estrelas invisíveis exerciam influências poderosas sobre os destinos humanos e desenvolveram técnicas para usar essas influências em benefício dos seus planos terrestres. A maior descoberta preservada nos arquivos de Tomar era a prova de que a humanidade não evoluíra naturalmente na Terra, mas resultara de experiências genéticas conduzidas por visitantes de outros mundos. Os pergaminhos descreviam em detalhe como esses seres, chamados de vigilantes pelos textos mais antigos, haviam modificado primatas primitivos para criar uma espécie capaz de servir como receptáculo para formas de consciência mais avançadas. As câmaras mais profundas de Tomar albergavam ainda artefatos que desafiavam qualquer explicação racional. Cristais que emitiam luz própria sem necessidade de qualquer fonte de energia, metais que permaneciam frios mesmo quando aquecidos ao rubro, lâminas tão afiadas que cortavam a própria luz, espelhos que refletiam não a aparência física do observador, mas o estado da sua alma em diferentes possibilidades de destino. O espelho de obsidiana negra guardado na câmara do grão-mestre permitia contemplar eventos que ocorriam simultaneamente em qualquer parte do mundo. Através da sua superfície polida, os templários acompanhavam os movimentos dos seus inimigos, as decisões tomadas em concílios secretos, as conspirações urdidas nos palácios de reis e papas. Era através desse espelho que haviam antecipado a perseguição movida por Filipe IV e tomado as medidas necessárias para preservar os seus segredos mais importantes. A fonte que brotava no coração do complexo subterrâneo não era formada por água comum, mas por um líquido de propriedades extraordinárias que os alquimistas chamavam de água da vida. Quem bebia dessa fonte adquiria longevidade excepcional, resistência a doenças e a capacidade de curar outros através do toque. Mas o preço era elevado. Uma vez bebida a água sagrada, o iniciado ficava para sempre ligado a Tomar, incapaz de se afastar por muito tempo sem sofrer consequências terríveis. Os rituais de Tomar não invocavam apenas entidades angélicas ou demoníacas, mas conectavam os participantes com consciências de natureza completamente diferente. Seres que habitavam as estrelas, inteligências que se manifestavam através de fenômenos naturais, espíritos elementais que controlavam os movimentos dos ventos e das águas. Estabelecer comunicação com essas entidades requeria anos de preparação e a capacidade de expandir a consciência muito além dos limites normais da percepção humana. A técnica suprema preservada em Tomar era conhecida como união com o Logos cósmico, um estado de consciência no qual o iniciado se fundia temporariamente com a inteligência que governa todo o universo. Nesse estado, todas as questões encontravam resposta, todos os mistérios se revelavam, todo o conhecimento se tornava acessível. Mas poucos conseguiam suportar essa experiência sem perder completamente a sanidade. O portal de Tomar permanecia ativo, mesmo depois da dissolução oficial da Ordem do Templo. Os Cavaleiros de Cristo que lhe sucederam continuaram a usar as câmaras secretas, adaptando os antigos rituais às novas circunstâncias políticas. Foi através dessas práticas que Portugal conseguiu expandir o seu império pelos oceanos, navegando não apenas com base em conhecimentos geográficos convencionais, mas guiado por revelações obtidas nas profundezas da terra. Durante a Inquisição, quando os tribunais da fé investigavam suspeitas de heresia, os guardiães de Tomar desenvolveram técnicas cada vez mais sofisticadas para ocultar as suas atividades. Criaram toda uma rede de sinais secretos, códigos impossíveis de decifrar, métodos de comunicação que passavam despercebidos mesmo aos inquisidores mais astutos. As próprias pedras do castelo foram talhadas de forma a conter mensagens
que só os iniciados conseguiam ler. Os instrumentos alquímicos preservados nas câmaras secretas incluíam fornos capazes de atingir temperaturas impossíveis para a época, retortas feitas de materiais que não se deterioravam mesmo após séculos de uso, balanças tão precisas que podiam medir diferenças de peso equivalentes a uma lágrima. Esses equipamentos foram construídos segundo especificações encontradas em textos que remontavam à Biblioteca de Alexandria, salvos do incêndio por agentes templários infiltrados. A geometria sagrada de Tomar baseava-se em proporções que espelhavam as estruturas fundamentais do cosmos. Cada medida, cada ângulo, cada distância entre pilares e arcos foi calculada para criar ressonâncias harmônicas com as frequências vibratórias dos planetas. Quando os iniciados entoavam certos cânticos naqueles espaços, as próprias pedras entravam em ressonância, amplificando as ondas sonoras até frequências capazes de alterar estados de consciência. Os jardins secretos de Tomar continham plantas que não existiam em nenhum outro lugar da Europa. Sementes trazidas do Oriente, da África e de terras ainda mais distantes eram cultivadas em estufas subterrâneas, onde a temperatura e a umidade eram controladas por sistemas hidráulicos engenhosos. Algumas dessas plantas produziam substâncias capazes de expandir a percepção humana. Outras eram venenosas, além de qualquer medida conhecida. Outras ainda possuíam propriedades curativas que desafiavam os conhecimentos médicos da época. A farmácia templária de Tomar fabricava elixires que eram procurados secretamente por nobres e prelados de toda a Europa. O elixir da juventude, preparado segundo fórmulas alquímicas guardadas há séculos, era capaz de retardar o envelhecimento por décadas. O bálsamo da sabedoria aumentava a capacidade intelectual e a memória. A lágrima de Nossa Senhora curava feridas que os médicos consideravam mortais. Mas o mais poderoso de todos era o sangue do dragão, substância vermelha que conferia visões proféticas a quem a ingerisse. Os códigos numéricos gravados nas pedras de Tomar continham mais do que símbolos decorativos. Eram fórmulas matemáticas complexas que descreviam as órbitas planetárias com precisão superior aos cálculos de Copérnico, equações que antecipavam descobertas científicas que só seriam feitas séculos mais tarde. Os templários conheciam a velocidade da luz, compreendiam a natureza ondulatória do som, dominavam princípios da física quântica que a ciência moderna apenas começara a explorar. A escola de escribas de Tomar desenvolvia técnicas de escrita que permitiam ocultar múltiplas camadas de significado num mesmo texto. Um documento aparentemente banal sobre transações comerciais podia conter, quando lido segundo certas chaves, instruções detalhadas para rituais mágicos. Uma carta de recomendação transformava-se, aos olhos dos iniciados, num mapa indicando a localização de tesouros ocultos. Uma oração inocente revelava-se um encantamento capaz de influenciar a vontade de quem a ouvisse. Os espelhos mágicos de Tomar não refletiam apenas imagens, mas pensamentos e intenções. Colocados em posições estratégicas ao longo dos corredores, permitiam aos guardiães detectar infiltrados muito antes destes chegarem às câmaras importantes. Alguns espelhos mostravam o futuro, outros o passado, outros ainda dimensões paralelas, onde a história se desenrolara de forma diferente. O mais poderoso de todos era o espelho do juízo final, que revelava o verdadeiro caráter de qualquer pessoa que se olhasse nele. A música templária de Tomar baseava-se em escalas e harmonias que não seguiam as convenções da época. Certas sequências de notas eram capazes de induzir estados místicos, outras provocavam sono profundo, outras ainda geravam sentimentos de terror ou êxtase.
Os cânticos executados durante os rituais combinavam palavras em latim, grego, hebraico e línguas mais antigas, criando vibrações que ressoavam não apenas nos ouvidos, mas nas próprias células do corpo humano. A metalurgia secreta de Tomar produzia ligas que não existiam em mais lugar nenhum. O ferro dos anjos, metal branco que nunca enferrujava e cortava qualquer material conhecido, era forjado apenas durante eclipses lunares, quando certas conjunções planetárias criavam condições únicas. O ouro filosofal, substância dourada que brilhava com luz própria, era obtido através de processos alquímicos que transformavam metais vis não apenas na sua aparência, mas na sua própria essência. Os tapetes e tapeçarias de Tomar continham padrões que funcionavam como sigilos mágicos. Cada desenho, cada cor, cada entrelaçamento de fios havia sido calculado para canalizar energias específicas. Caminhar sobre certos tapetes alterava o campo áurico dos transeuntes, preparando-os para estados alterados de consciência. Contemplar determinadas tapeçarias por períodos prolongados induzia visões proféticas ou revelações místicas. A criptografia templária de Tomar utilizava sistemas de codificação baseados em princípios matemáticos e astronômicos. As mensagens eram cifradas usando as posições dos planetas como chaves, tornando-as indecifráveis para quem não possuísse conhecimentos astrológicos avançados. Algumas mensagens só podiam ser descodificadas em datas específicas, quando certas conjunções celestes forneciam as chaves necessárias. As técnicas de navegação desenvolvidas pelos Templários de Tomar permitiam-lhes viajar pelos oceanos com precisão surpreendente. Utilizavam não apenas bússolas e cartas marítimas, mas também instrumentos que mediam correntes magnéticas subtis e variações no campo gravitacional terrestre. Alguns navegadores templários desenvolveram a capacidade de se orientar através de visões místicas, vendo os caminhos do mar como rios de luz visível apenas aos iniciados. A medicina templária de Tomar combinava conhecimentos herdados de civilizações antigas com descobertas feitas através de experiências controladas. Os médicos da ordem conheciam a circulação sanguínea séculos antes de William Harvey. Compreendiam o papel dos micro-organismos nas doenças muito antes da teoria microbiana, utilizavam anestésicos e antissépticos que tornavam as suas cirurgias notavelmente bem-sucedidas para os padrões da época. A agricultura secreta de Tomar produzia colheitas extraordinárias através da aplicação de conhecimentos que combinavam astronomia, alquimia e magia natural. As sementes eram plantadas de acordo com fases lunares e conjunções planetárias específicas. Os campos eram tratados com preparados alquímicos que enriqueciam o solo de forma quase milagrosa. As colheitas eram realizadas em momentos astrologicamente determinados para maximizar o valor nutritivo e medicinal dos alimentos. Os relógios de Tomar mediam não apenas o tempo comum, mas também ciclos cósmicos e ritmos celestiais. Alguns marcavam as posições planetárias com precisão extraordinária. Outros indicavam momentos propícios para diferentes tipos de operações mágicas. Outros ainda sinalizavam a aproximação de eventos significativos, através de mecanismos que pareciam prever o futuro. A acústica dos edifícios de Tomar foi projetada para amplificar e dirigir o som, de forma a criar efeitos psicoacústicos específicos. Certas câmaras amplificavam sussurros até se tornarem audíveis a grandes distâncias. Outras criavam ecos que pareciam vir de múltiplas direções, confundindo invasores. As mais sofisticadas geravam frequências infrassônicas capazes de induzir sentimentos de reverência, terror ou êxtase nos que as habitavam. A preservação de documentos em Tomar
utilizava técnicas que mantinham pergaminhos e códices em perfeito estado durante séculos. Certos tratamentos químicos, preparados segundo fórmulas alquímicas, tornavam o papel e o pergaminho imunes à ação do tempo, da umidade e dos insectos. Algumas tintas especiais permaneciam legíveis, mesmo após exposição a condições extremas. Outras só se tornavam visíveis quando expostas a tipos específicos de luz. Os segredos de Tomar chegaram até aos nossos dias através de uma cadeia ininterrupta de guardiães que souberam adaptar as antigas tradições às exigências de cada época. Durante as invasões francesas, quando os soldados de Napoleão saquearam conventos e bibliotecas, os documentos mais importantes foram escondidos em compartimentos que nem o mais minucioso dos saqueadores conseguiria descobrir. Na época contemporânea, quando Hitler procurava artefactos de poder para alimentar as suas ambições ocultistas, os agentes alemães que chegaram a Tomar encontraram apenas fragmentos sem importância. Os verdadeiros tesouros permaneciam ocultos nas câmaras que só se abriam para aqueles que conheciam as palavras de poder transmitidas oralmente através de gerações de iniciados. A tradição oral dos Templários de Tomar preservou conhecimentos que nunca foram confiados ao pergaminho ou à pedra. Certas técnicas de meditação, fórmulas de invocação e métodos de transmutação espiritual eram transmitidos diretamente de mestre para discípulo, de boca para ouvido, numa cadeia ininterrupta que remontava aos fundadores da ordem. Esses conhecimentos mais secretos eram considerados demasiado perigosos para serem registrados de forma permanente. Hoje, enquanto milhares de turistas percorrem diariamente os corredores visíveis do Convento de Cristo, poucos suspeitam que pisam sobre o maior repositório de conhecimentos secretos alguma vez reunido no Ocidente. As câmaras subterrâneas permanecem intactas, protegidas por selamentos que combinam tecnologia antiga com sabedoria perene. Só quando a humanidade estiver preparada para suportar certas verdades, essas portas voltarão a abrir-se. O portal de Tomar é mais do que um local físico. É um estado de consciência, uma forma de percepção que permite transcender as limitações impostas pela realidade consensual. Aqueles que aprendem a ativar esse portal interior adquirem acesso aos mesmos conhecimentos que moveram os Templários, as mesmas capacidades que lhes permitiram influenciar o curso da história durante séculos. Mas esse conhecimento nunca é oferecido gratuitamente. O preço é a transformação completa daquilo que entendemos por natureza humana. A energia que emana das pedras de Tomar continua ativa mesmo nos nossos dias. Visitantes sensíveis relatam experiências estranhas, sonhos vívidos após percorrer os corredores antigos, visões de figuras encapuzadas em câmaras que não existem nos mapas oficiais, sussurros em línguas desconhecidas ecoando nas madrugadas silenciosas. Alguns fotógrafos descobrem imagens inexplicáveis nas suas fotografias, sombras que não correspondem a nenhum objeto visível, luzes que aparecem onde não deveria haver qualquer fonte de iluminação. Os investigadores modernos que se aproximam demasiado dos verdadeiros mistérios de Tomar descobrem que os seus instrumentos de medição registram anomalias inexplicáveis. Variações no campo magnético terrestre, flutuações na temperatura sem causa aparente, alterações na velocidade de decomposição radioativa de materiais de teste. É como se o próprio tecido da realidade se comportasse de forma diferente naqueles lugares onde os Templários trabalharam os seus mistérios mais profundos.